E a gente fala agora sobre especialistas. Chegou a hora da gente receber ele, o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Professor Marcos Vinícius, todas as sextas-feiras aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo, professor. Bom dia, ou melhor, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Um prazer conversar com você hoje. Prazer é sempre nosso. Professor, temos muitas notícias de China hoje. Queria, trazer aqui uma que nós falamos agora há pouco, entender um pouco também da sua opinião. China suspendeu a divulgação de vários dados aí recentemente, inclusive acho que um dos principais que a gente tem falado aqui é sobre a taxa de desemprego juvenil. Alegou ali uma necessidade de se revisar o método de avaliação. Queria entender, especificamente como que é esse método de avaliação feito pela China e por que, então, suspender a informação para se revisar, para se fazer, ou melhor, tentar revisar o método de avaliação. Olha, Paula, eu até escrevi recentemente sobre isso. Faz 3 anos que eu não vejo notícias positivas sobre a China na mídia internacional. E uma das coisas que acontece é justamente que qualquer iniciativa, de alguma forma, é sempre colocada uma lupa muito grande em cima. O fato é de que a alegação chinesa é a seguinte: eles diminuíram, eles decidiram não publicar a questão dos números relativos a 16 a 24 anos de idade, porque tem muita gente que trabalha e muita gente que estuda, e esse trabalho é informal, esse trabalho não é regulado. Então, as autoridades chinesas disseram que a forma estatística como estavam conversando a respeito e que estavam divulgando a respeito não correspondia à efetiva realidade, tanto para os jovens como para as próprias estatísticas que eles estavam aí divulgando para o mercado. Mas o fato é de que existe hoje em dia uma preocupação muito grande na China com relação ao desemprego de jovens. A média está chegando aí a 20%, isso é preocupante, mas, por outro lado, o que eles observaram também como resultado disso é que você tem tido mais alunos se inscrevendo e continuando a estudar, que é uma situação até um pouco diferente daquilo que acontece em outros lugares do mundo. Por exemplo, no Brasil, quando a gente entra em crise, não é, Paula? A primeira coisa que as pessoas fazem é parar de estudar. E você vê que com o cenário de deflação, com falta de perspectiva de emprego, você está observando ali os chineses dando continuidade aos estudos, o que significa que, em princípio, ao final deste período, eles vão estar melhor qualificados para o mercado de trabalho, que é um grande desafio que a gente sempre enfrenta no caso nosso, porque como as pessoas param de estudar por causa da falta de recursos, o mercado, quando volta, consegue se desenvolver tão rapidamente. Mas é uma preocupação e muita gente, os jovens estão preocupados justamente por causa disso. E o fato de o governo estar aí recalculando é que pode ser um problema maior, só que a alegação é esta, de que a situação é um pouco dúbia com relação aos números e isso pode, de alguma forma, ter um impacto negativo com relação a toda a economia. Mas aí, suspender, na verdade, professor, não traz ainda um pouco mais talvez, de críticas ou levanta ainda mais um alerta, né? Você começou aqui sua resposta falando, que a mídia internacional sempre contesta ali, justamente, informações vindas ali da China. O fato de você não mostrar não pode reacender ainda mais essas críticas? Talvez teríamos, e eu também já aproveito e emendo aqui, para tentar entender o que de fato também está sendo feito para inserir esses jovens no mercado, e não só tentar não trazer essa informação. Veja, Paula, é uma questão assim fundamental que você tem que se perguntar. Você prefere ter números errados ou, por um período, esses números suspensos até que a dinâmica e a forma de calcular seja efetivamente modulada de uma forma que você tenha confiança naquilo que está sendo apurado? Essa é uma pergunta fundamental, não é? Se você vai continuar divulgando números errados ou se você vai reformular os parâmetros e dar a conhecer o mercado nos próximos meses qual é a próxima parametrização. Não é que os chineses vão simplesmente ignorar isso e não vão publicar isso nunca mais, porque, inclusive, eles precisam desses números para fazer os ajustes que são necessários com relação à economia e com relação à situação do país. O que os chineses têm feito, no entanto, para essa questão, viu, Paula, é justamente um estímulo grande por parte do governo central com relação
ao gasto interno. Então, uma das coisas que você observa no governo chinês é que eles estão tentando estimular o consumo interno, porque, veja só, o consumo externo está prejudicado por causa da pandemia, os resultados e as consequências da pandemia da Covid-19, que durou aí há 3 anos praticamente, que os países ainda não se recuperaram, e da guerra na Ucrânia. Não podemos esquecer que a União Europeia é um dos principais mercados consumidores de produtos chineses. E também a gente não pode deixar de considerar, né, Paula, que a guerra comercial entre Estados Unidos e China tem tido aí um impacto com relação às exportações chinesas para os Estados Unidos. O governo Biden não modificou quase nada nessa política, então os chineses estão paulatinamente perdendo aí o mercado norte-americano e estão buscando outras partes do mundo para vender, embora o comércio bilateral ainda tenha crescido em números, esse tipo de coisa. Mas o fato é de que o governo chinês agora tem se voltado um pouco mais ao mercado doméstico. Só que aí é a grande dificuldade que existe quando você lida na Ásia. Quando o asiático sente que a situação econômica está um pouco pior, ele tende a querer guardar o dinheiro ao invés de gastar, e é por essa razão que políticas de estímulo na Ásia são sempre um pouco mais complicadas, por exemplo, do que quando você tem na América Latina, em que os governos colocam dinheiro no mercado e o mercado facilmente digere aquilo. No caso asiático, você vê, como aconteceu no Japão no passado, a tendência de querer economizar esse dinheiro. Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News, 12h17. Estamos aqui conversando com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas, e também com o economista e comentarista Vandique Silveira, falando aqui basicamente sobre China, né? No bloco anterior estávamos falando sobre China. Vandique, né, o professor trouxe ali a visão dele justamente em relação a estes dados, no qual a gente comentava sobre os números ali em relação a jovens, né, fora do mercado de trabalho da China. Eu pergunto, né, tento entender aqui a sua visão, puxando um pouco mais para o lado econômico e também, né, para a questão se isso, de certa forma, afeta a confiança dos investidores em compreensão à situação econômica da China. Paula, para investidores, né, confiança é tudo. É muito importante você ter dados que são reais e que não sejam opacos, né? A China, tradicionalmente, apresenta números que são bastante opacos, não só em desemprego de jovens, mas em várias outras áreas da economia. Isso preocupa. Obviamente, não é o ambiente mais transparente do ponto de vista de análise de números. E a gente precisa de números reais para que a gente possa fazer projeções, para saber onde vamos aportar os recursos. Então, obviamente, isso não é desejável e diminui a credibilidade dos dados da China e, obviamente, do governo, né? Tanto é que agências de classificação de risco já estão se movimentando para rebaixar a nota da China em função desse tipo de coisa. Essa opacidade coloca a China do lado, por exemplo, do Putin, né? A Rússia, que está no meio de uma guerra, maquiando o número de reservas e outras coisas para que a gente não tenha acesso, uma vez que é um país altamente sancionado, né? O país mais sancionado do mundo. Outro ponto importante com relação ao desemprego de jovens, né? Por exemplo, a União Europeia, a Itália, a França e a Espanha, que são países que têm um alto índice de desemprego de jovens. Existe o mesmo problema. Muitos desses jovens trabalham no mercado negro, trabalham debaixo da mesa, não é? Como a gente falando, the table, né? Mas continuam num estado de desemprego. Quer dizer, o fato de estudar ou não estudar e trabalhar no mercado negro não quer dizer que essa pessoa não pode ser listada e que a gente tem um número para aproximação, porque os números são sempre aproximação. Então, eu não vejo problema nenhum da China lançar a mão desses dados e abrir o dado para o mundo. A gente sabe que o número na China é muito elevado. E a grande preocupação do governo chinês é a taxa de dependência, uma vez que a China é o país que está conseguindo se envelhecer mais rapidamente do que todos os outros que a gente tem notícia na história. E as pessoas na China têm uma alta longevidade e ficam dependentes das pessoas que estão no mercado de trabalho hoje. Com essa queda no número de empregados, pessoas que são os graduates, pessoas que fizeram faculdade, etc., ou pessoas jovens que estão buscando emprego e não encontram,
Esse número é importante ser revelado para a gente saber como é que está a questão estrutural, principalmente das pensões na China. Professor, quer completar aqui antes da gente mudar o tema? Fica à vontade. Só contradizer, então, algumas coisas que eu estava pensando aqui, não é? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que levar em consideração de que, se nós levarmos em consideração as agências de risco e aquele histórico que elas têm com relação à avaliação, se nós voltarmos a 2008 e nós virmos o estrago que foi feito, né, pelo erro enorme que essas empresas de avaliação fizeram, eu acho que o mundo deveria mesmo estar reconsiderando a credibilidade que dá a elas, em alguns casos, e não podemos esquecer que recentemente até houve aí uma reavaliação com relação aos Estados Unidos. Mas a questão de números é sempre muito complexa também, né? Eu sempre comento o seguinte: alguém conhece o número de pessoas que foram, número de mortos da guerra da Ucrânia ou por parte da Ucrânia? Então a gente vê que os países manipulam, infelizmente, esses números. Mas o fato é de que os chineses reconhecem que tem um problema na questão do emprego de jovens, que está aí na casa de 20%. Na China é muito grande, não é? Mas eu também não teria esta preocupação que o mundo inteiro tem falado com relação ao envelhecimento da população chinesa, que a gente fala assim, tem muita gente e toda essa história. Mas se você olhar para todos os lugares do mundo, o envelhecimento é grande, como acontece no Brasil também, né? E nós corremos muito mais o risco, no caso brasileiro, de ficarmos velhos antes de ficarmos ricos. E no caso chinês, essa situação parece ter sido um pouco mais revertida à medida que a renda per capita do país tem subido e com a perspectiva aí de chegar a 20, 25 mil dólares nos próximos anos. E também a gente não pode esquecer de um fato importante, que até mesmo os japoneses que enfrentam esse problema, ao invés de absorverem mais mão de obra através de imigração, optaram claramente pela automação. Não é? Então a gente vê que algumas coisas podem ser, de alguma forma, interpretadas ou tratadas de uma maneira diferenciada. Então eu não me preocuparia tanto assim, achando que a China está numa situação complexa e que os números estão sendo manipulados. Até porque outro dia eu estava aqui, aqui na Geórgia, viu, Paula, conversando com um cidadão de Dubai, dizendo que vai investir 10 bilhões de dólares em imóveis na China. E eu perguntei para ele, mas essa situação não o preocupa? Ele olhou para a minha cara e falou, você já pensou nos múltiplos chineses? Não tem nenhuma economia no mundo que hoje em dia consiga ter os mesmos múltiplos que os chineses. Então, eu acho que, sim, existe uma questão aí de transparência que é importante ser enfatizada, mas eu não acho que é isso que vai entornar todo o caldo do processo de desenvolvimento econômico da China nos próximos anos. Eu queria só trazer aqui vocês dois para um outro tema, mas eu tenho um minutinho para cada um para falar, mas não posso deixar de ouvir a opinião de vocês também em relação ao anúncio de congelamento de preços de combustíveis lá na Argentina. Queria entender também, né, a visão de vocês dois sobre isso. Vou começar com o professor Marcos Vinícius, por favor. Paula, congelamento e Argentina são duas coisas que andam associadas já há muito tempo, né? E a gente até vê o candidato atual querendo voltar à dolarização, que foi desastrosa para a Argentina na época. Não durante, né? Mas toda a consequência que aconteceu em razão daquilo. Eu me lembro que durante o processo de dolarização da economia argentina, o presidente Menem era apresentado ao mundo como o grande solucionador da questão inflacionária argentina e se namorou muito com a ideia de uma dolarização não só da Argentina, mas de todo o continente americano, não é? Inclusive de toda a América Latina. O próprio Banco Interamericano de Desenvolvimento, na época, fazia muitos estudos nesse sentido, e aí muita gente flertou com a ideia. Felizmente, isso passou porque não se levava em consideração as situações domésticas, a inflação doméstica, tudo isso nesse processo. E congelamento, a gente já sabe, o Brasil tem experiência, desde o governo Sarney, de saber que congelamento não funciona, porque ele não leva em consideração as leis de mercado, a oferta e procura, ou até mesmo o próprio ciclo da natureza, com relação àquilo que ela coloca no mercado, não é, como comida ou não durante determinados períodos.